Olá, bora planejar o mês de abril? Olá, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Então, a gente vai fazer a decoração do mês de abril do meu bullet journal. O tema deste mês é dragão chinês. Para decorar, então, eu imprimi algumas imagens, algumas ilustrações e recortei todas antes de começar a gravar, para facilitar a minha vida e deixar as coisas mais fáceis. Na esquerda, então, eu vou fazer a capa e eu coloquei esse papel ilustração. Como eu achei que ia ficar estranho só essa ilustração assim, meio que do nada no meio, eu resolvi colocar um papel vermelho de fundo para compor melhor, não sei, dar um contraste, ficar mais harmonioso. Eu imprimi também é uma espécie de adorno para fazer para emoldurar essa parte dessa imagem desse dragão, até para tentar dar um pouco mais de destaque para ele. Note que nesse adorno que eu coloquei em volta do dragão, eu não imprimi no tamanho, vamos dizer assim, total da imagem, né? Então eu tive que sair recortando ali e fazendo um joguinho de quebra-cabeça. Mas como é um padrão, ficou fácil de encaixar uma parte na outra e ficar. E não parecer que tá cortado, que faltou um pedaço, sabe? Foi bem fácil de encaixar, de completar, na verdade, né? Essa moldura. Eu também fiz alguns letterings com o nome Abril, né? E aí eu testei qual ficaria melhor. E eu também contornei com uma caneta dourada depois, para trazer um pouco de contraste com o vermelho e, e o nome Abril ficar mais destacado. Aí depois que eu escolhi ali o qual ficava melhor, eu só recortei e colei, né? Agora, já no lado esquerdo, eu vou fazer um espaço para planejar a minha rotina. Aí eu escrevi rotina com a tentativa de uma caligrafia que se chama uncial, talvez seja a pronúncia em português, não sei. De um modo geral, eu gosto muito de caligrafias medievais. Só que eu acho que a uncial ela é mais fácil, mais tranquila de fazer do que uma caligrafia gótica. Enfim, eu passei também um tempinho aí escolhendo e planejando como que eu ia colar esses elementos que vocês já viram aí todos recortados, né? Passei um tempinho escolhendo como é que eu ia compor ali essa página. Eu queria colocar menos elementos e ter bastante espaço para escrever. E essa é sempre uma tendência minha, né? Eu priorizo a escrita acima da estética. Eu até quero mudar isso um pouco, mas eu tô descobrindo como eu vou fazer isso ainda. Chegamos no calendário. Aí aqui de novo, primeiro eu escolho e organizo os elementos que eu quero para fazer a composição da colagem. E aí passei um tempo, tira um, coloca, muda os elementos de lugar, coloca elementos parecidos, mas de outro tamanho, enfim. Aí depois que eu escolhi, que eu estava mais ou menos satisfeita com o que eu tinha montado ali, né? Eu coloquei tudo do lado e fui fazer o calendário, que eu não vou mostrar para vocês, né? Todo o processo, porque não precisa, porque vocês já viram isso um milhão de vezes e fazer um calendário é simples. E vai mostrar para vocês só o final, que é o numerando os dias, né, e escrevendo os dias da semana lá em cima. Do lado direito, eu vou fazer só um espaço para escrever um checklist. E aí eu esqueci de ligar a câmera e mostrar para vocês eu colando essa bordinha aí feita de nuvens. Vocês me perdoam? Basicamente é isso. Eu colei essas nuvens e fiz o título
com a mesma caligrafia, contornando com uma caneta em gel dourada, e aí só colando também. Aí depois que eu fiz essa parte né, da direita, que era mais fácil, e fiz o calendário, e aí eu passei então para colar. Na verdade, eu fui escolher novamente, colocar tudo de novo mais ou menos no lugar que eu já tinha, de tudo que eu já tinha escolhido, coloquei novamente, organizei novamente em volta do calendário e fui colar. Os números do calendário, eles não ficaram bem legíveis nem a olho nu. Eu fui ver se eu colocando um adesivo numérico funcionava, mas também ficou muito grande. E aí eu desisti. Aí eu organizei de novo os elementos, porque eu preciso ter uma noção já prévia de como vai ficar. Porque se eu só tivesse pegado aleatoriamente de novo os elementos para colar, eu acho que não ia ficar bom. Não ia dar certo para mim, sabe? Aí eu tive que colocar tudo no lugar para ver como é que ia se organizar e ir colando, só tirando aquele elemento e colando já diretamente para não virar uma bagunça. Chegamos nas 2 primeiras semanas e eu não me lembro o porquê que já tem algumas coisas coladas nessa página. Vocês acreditariam que eu tô tentando ser um pouco mais maximalista? Tentando aqui é a palavra-chave também, tá? Não dá pra ver na gravação, mas na colagem tem uns elementos assim. Eu vou mostrar pra vocês em algum lugarzinho aqui no vídeo. Que são como linhas finas, né? Que aparecem inclusive na imagem maior do dragão, né? Da capa. E só que como essas linhas são bem fininhas, é de um amarelo bem claro. Tá, talvez não tão claro assim. Enfim, acontece que na gravação não dá pra ver. Então você só me vem colando alguma coisa que na câmera não faz diferença nenhuma, mas a olho nu faz. Aqui, aqui em mãos, essas 2 semanas tem mais elementos, né? Tem mais elementos nessa página do que vocês conseguem ver. E pra mim, quando eu estava fazendo, já tinha muita coisa. Então eu já me senti satisfeita com o tanto de coisa colada. Mas olhando na gravação, parece muito vazio. Quando eu estava editando, eu vi assim que eu falei, meu Deus, não tem nada nessas páginas. Tá faltando muito elemento, tá faltando contraste. Eu poderia ter destacado os dias da semana com uma brush vermelha. Eu poderia ter colocado algum papel onde eu coloquei esses elementos para fazer um fundo melhor. Enfim, deixar de alguma maneira isso mais preenchido, mais cheio de coisas, mais cheio de vida. Mas enquanto eu tava fazendo, eu falei, tá bom, senão vai ficar demais. E eu acho que é eu tentando sair da minha zona de conforto e não conseguindo. Porque embora eu tenha tentado colocar mais coisas, no final eu fiz algo praticamente minimalista, né? Enfim. Chegamos na última semana que eu vou fazer aqui com vocês. E é o mesmo processo: escolha das imagens, colagem. É, aqui as 2 páginas vão ser para uma semana só. Então eu escrevi os dias da maneira que eu visualizei que ficaria mais ou menos simétrico, né? É, e aqui eu resolvi deixar mais espaço para colagem, né? Para jogar alguns elementos. Ainda tem o mesmo problema das páginas anteriores, da página anterior principalmente, né? Que ela parece meio vazia e que poderia ter mais elementos, mais cor. Eu poderia passar o brush também aqui para dar destaque nos dias, mas eu sei por que eu não fiz isso. Porque lá no calendário eu fiz e ficou muita sombra
na folha de rotina. E aí eu não queria ter sombra nas outras páginas, porque me incomoda muito, muito mesmo, né? Quando eu voltar de fazer, mostrar todas as páginas, vocês não vão conseguir perceber muito bem essa sombra que ficou na página de rotina, mas aqui comigo ficou bem forte. Bem, se você chegou até aqui, comente maximalista, deixa seu like. Se estiver no celular, dá o hype para me ajudar. Se inscreva, se não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.